الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين، فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, respeitados irmãos, estimadas irmãs, o nosso tema para hoje vai ser uma reflexão em torno do conceito de kafir no Islã. E este assunto surge como uma resposta a um problema que não é novo, mas que até os dias de hoje está a ocorrer, principalmente está sendo propagado pelas redes de comunicação social. Não sabemos até que ponto a abordagem do conceito de kafir nas mensagens que circulam, não sabemos até que ponto constitui verdade, porque as últimas experiências em relação ao Islã deixam clara uma coisa: às vezes os problemas são inventados, há uma mensagem que está a circular. Evidentemente, muitos de vós talvez já tiveram acesso a essa mensagem que dá conta de que um certo indivíduo, não sei se seria jornalista ou advogado, num seminário que contou com a presença de representantes da religião islâmica, da religião judaica e da religião cristã. Cada um teria que falar em torno da sua doutrina. E o primeiro a falar foi o muçulmano, um líder religioso muçulmano. E durante a sua dissertação teria feito menção a alguma coisa relacionada com o conceito de kafir, e que todo muçulmano tem como dever religioso matar qualquer kafir. Este fulano, jornalista ou advogado, não tenho a certeza, teria perguntado ao líder muçulmano: deixa-me ver se eu entendi bem, queres dizer que kafir é infiel? Diz que sim. E todo infiel tem que ser morto de acordo com a vossa religião? Diz que foi exatamente isso que eu disse. Isto é grave. Tanto que eles próprios dizem que isto é um perigo se a União Europeia for substituída pela União Muçulmana. Até aqui não sabemos o grau de fidelidade desta mensagem. Será que realmente aconteceu? Ou foi invenção de uma pessoa qualquer? Mas seja lá o que for, estimados irmãos, o conteúdo desta mensagem não constitui novidade nenhuma. De tempos para cá, alguns setores têm levantado este problema. Infelizmente, alguns muçulmanos, líderes, têm feito interpretações de textos religiosos como o Corão e o Sunnah de forma que coloca em risco a existência do próprio Islã. Nós misturamos as coisas de tal maneira que as pessoas começam a dar corpo à ideia de um Islã terrorista, de um Islã extremista, e é exatamente isso que eles querem. E como uma forma de provar, então vão buscar nos próprios muçulmanos subsídios que sustentam isto. Estimados irmãos, é sobre este assunto que queremos nos debruçar hoje. É por esta razão precisamos falar acerca do conceito de kafir.
esta palavra árabe, kafir ou kufrun. Kafir é o adjetivo. Talvez a nossa dissertação irá incidir sobre 2 pontos fundamentais. Primeiro, vamos falar da etimologia do termo e no segundo ponto, vamos falar do tratamento do kafir na religião islâmica. Indo diretamente para o primeiro ponto, quem é kafir? O que é que significa kufrun? É verdade que nós traduzimos esta palavra por infiel, idólatra e por aí em diante. Mas quando voltamos para as origens desta palavra, que primeiramente foi pronunciada em árabe, kufrun traz consigo alguns significados. Kufrun significa obscurecer, ocultar. É por esta razão que os árabes dizem Laylun kafirun, uma noite kafir. Vamos dizer que a noite é idólatra? Não. No sentido de que a noite oculta uma parte da terra com a sua escuridão. O agricultor também, na língua árabe, chama-se kafir. Será que todo agricultor é kafir? É idólatra? Não. Chama-se kafir na medida em que ele oculta a semente na terra. É nestes termos que o Corão al-Karim fala e diz kamathali ghaithin, é como se fosse a chuva. Kamathali ghaithin a'jaba al-kuffara nabatuhu, a chuva que depois de vivificar a terra e a plantação, esta plantação deixa regozijados os agricultores, kuffar. No Surat Al-Fath também encontramos esta palavra no final deste surat. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. Então, estimados irmãos, com base nestes 2 versículos, a palavra kafir, que é singular, kuffar no plural, também pode significar, aliás, significa agricultor. Na medida em que ele oculta a semente na terra, escondendo-a dos demais. Mais tarde, este termo desenvolveu para significar infiel. Por quê? Infiel não é qualquer pessoa que nega o Islã. Nós devemos de chegar aí. O termo kafir significa infiel em que sentido? E aí estamos a entrar para um outro ponto. O conceito de kafir no Islã. O Islã, a mensagem do Islã, quando foi revelada, nós podemos de uma forma geral dizer que as pessoas, os seres humanos, em relação à mensagem do Islã, podem ser divididas em 3 grupos. O primeiro grupo são pessoas que ouviram aquela mensagem, receberam e acreditaram nela. Esses são crentes, mu'minun. O segundo grupo são pessoas que ouviram a mensagem, conheceram a realidade sobre o Islã, simplesmente negaram. Estes são infiéis. Infiel por quê? Infiel porque ele ocultou a verdade que sabia sobre o Islã. Preferiu seguir a falsidade por conveniências, para protelar interesses, então ele prefere aquela situação. Nesse contexto, alguém que nega a verdade, quando esta verdade é apresentada com toda clareza, então ele nega simplesmente não por falta de provas. Ele no fundo reconhece que esta é a pura verdade. Mas ele diz assim que não, eu prefiro viver com a minha falsidade porque tenho dividendos, tenho ganhos com essa falsidade. Agora a verdade não vai me trazer esses ganhos, então prefiro assim. Que nem uma mulher que todos os dias leva porrada com o marido. E as pessoas dizem, olha, tu não tens medo um dia acordares no cemitério? Todos os dias estás a levar porrada. E ela diz que não, eu prefiro viver assim a levar porrada, mas saber que estou com este mesmo homem.
Prefiro assim, do que viver com um homem pacífico, porque não sinto nada por ele. Eu prefiro porque eu gosto dele. Essa pessoa torna-se infiel em relação à verdade que ele negou. Não negou por falta ou por insuficiência de provas. Negou simplesmente porque prefere a falsidade em detrimento da verdade, porque ele tem ganhos com essa falsidade. Então, nesse sentido, ele torna-se kafir. Vou dar mais um exemplo. Alguém que sabe perfeitamente que fumar prejudica a saúde. Fumar prejudica a saúde. E ele tem informações da Organização Mundial de Saúde, tem informações do Ministério de Saúde, tem informações dos especialistas da saúde quanto ao lado negativo do cigarro, mas ele diz que, olha, tá bem, eu sei que isto é prejudicial, eu sei, no cigarro não há vantagem nenhuma, mas é um hábito, vou fazer o quê? Prefiro continuar assim. Em relação a esta informação toda da saúde, ele torna-se kafir, na medida em que ele oculta essa verdade, prefere seguir a falsidade, prejudicar-se com o cigarro, porque simplesmente para protelar este interesse que ele chama de hábito. Nesse sentido, ele torna-se kafir. E kafir também significa ingratidão. É por esta razão que o Coran al-Karim diz: afa bi ni'matillahi afa bil batili yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Então eles acreditam na falsidade, e quanto às mercês de Allah, eles são ingratos. Não agradecem a Allah por aquilo que lhes tem concedido. Então, neste sentido, torna-se kafir. O terceiro grupo são pessoas que nunca ouviram falar do Islã, ou se ouviram falar do Islã, a informação que lhes chegou foi uma informação deturpada. Uma informação deturpada que não cria nele apetite nenhum, não cria nele qualquer tipo de incentivo para aderir a essa verdade, que é a situação atual. Este vamos chamar de kafir? Não é. Ele não negou o Islã, ele negou a abordagem negativa do Islã. Como é que vai chamar ele de kafir? Infiel em relação a quê? O que é que lhe apresentaram com provas convincentes e ele negou? Como? Então há estes três grupos. Amados irmãos, nós temos que perceber isto. Temos que perceber isto porque depois isso vai determinar o tipo de relação que nós vamos ter com todas essas pessoas. As pessoas que pertencem a esses três grupos. Então, quando voltamos para a etimologia do termo kafir ou kufrun significa ocultar, obscurecer. Kufrun significa ingratidão. Kufrun significa infidelidade em relação à verdade. De uma forma rápida era isto. Saltamos agora para o segundo ponto. Qual é o tratamento que se dá o kafir no Islã? Será que todo kafir, só cada um pegar na sua navalha, no seu machado, ir à procura do kafir e matar? Porque Allah diz assim. Antes de respondermos a esta pergunta, estimados irmãos, quero vos lembrar de alguns versículos que são considerados princípios gerais que tratam desta matéria. Primeiro, temos no versículo 256 do Surat Al-Baqarah, logo depois do Ayat al-Kursi. O que é que Allah diz? Diz: Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din, fattabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Não há imposição quanto à religião. Não há imposição quanto à religião. Fattabayyana ar-rushdu min al-ghayy, visto que a retidão está clara, esclarecida, e também o caminho do mal está claro. Mas depois devemos voltar para esta última parte do versículo, porque isso depois traz uma responsabilidade sobre os muçulmanos. La ikraha fi din, não há imposição quanto à matéria do din.
Então, se a pessoa não é obrigada a tornar-se muçulmana, também não será obrigada a tornar-se descrente. É isso que o Alcorão quer dizer. Logo, o Islã tem que trabalhar para limpar o ambiente, para estabelecer os princípios que garantem as liberdades. A pessoa tem que escolher o Islã de livre vontade, ou tem que escolher a idolatria de livre vontade. Outro versículo. Allah subhanahu wa ta'ala diz, logo no primeiro versículo do Surat Ad-Dahr, ou Al-Insan, diz, Bismillahirrahmanirrahim, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Este versículo quer dizer que chegou um tempo ao ser humano em que ele não era absolutamente nada para ser recordado. Houve um tempo em que nós não tínhamos existência nenhuma, mas Allah, com a sua misericórdia, permitiu que nós existíssemos. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Nós criamos o homem, todo aquele processo que envolveu a criação do homem, de coágulo, de uma gota de sêmen, que depois foi se transformando até que surgiu este ser humano. Mas há uma coisa muito importante que Allah nos revela no Corão Al-Karim. Diz, Inna hadainahu sabila, imma shakira wa imma kafura. Nós conduzimos o ser humano pelos dois caminhos. Se ele quiser, será grato, e se ele quiser, será ingrato. Vejam neste versículo. Imma shakira, ou será grato, wa imma kafura, será ingrato. Então a palavra kufr significa ingratidão. O que é que nos revela este versículo, estimados irmãos? Este versículo revela-nos um ponto muito importante, que o ser humano, diferente de todas as outras criaturas, ele é a única criatura que apresenta uma dualidade e liberdade de escolha. Allah quis que o ser humano fosse assim. E é sobre essa liberdade de escolha que vai incidir o julgamento no dia do juízo final, sobre as nossas escolhas. Então, Allah trouxe o caminho da descrença, o caminho da crença, e deixou o homem livre de escolher. Simplesmente deu-lhe orientações. Escolhe este caminho porque os benefícios são estes, e não escolhe este caminho porque as consequências são estas. É por isso que enviou os mensageiros, revelou as escrituras para ajudarem o homem a fazer a escolha correta, mas não obrigou a ninguém. Se próprio Allah que nos criou não nos obrigou a nada, como é que eu vou obrigar alguém a tornar-se muçulmano? Com que bases? Se Allah diz lá ikraha fid din, o próprio Nabi alayhi salatu wassalam foi dito o seguinte, no versículo 99 do Surat Yunus, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Se o teu Senhor tivesse desejado, todos aqueles que estão na terra, todos os homens, seriam crentes, sem nenhuma exceção. Mas Allah não quis. É por esta razão que Allah pergunta ao Nabi, أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Tu obrigas as pessoas a que sejam crentes? O Nabi foi dito isso. Ya Muhammad, tu obrigas as pessoas, e o Nabi nunca obrigou a ninguém. Isso era para nós, porque Allah sabia que viriam pessoas que iam praticar isso. Ninguém é obrigado a ser muçulmano. O Islã, o Imã, tem que ser uma escolha, um plano e um projeto. Tem que ser por livre vontade. Veio por convicção. Sabem por que, estimados irmãos? Porque a coação, coagir alguém a aceitar algo, não faz dele crente nem faz dele descrente. E vou vos dar a prova. Do Corão Al-Karim no Surat An-Nahl. Recordam-se da passagem de Ammar ibn Yasir, quando estava sendo torturado, ele e os seus pais obrigaram Ammar ibn Yasir a falar bem dos ídolos de Quraysh e a falar mal do Nabi Muhammad e do Islã. Quer dizer, obrigaram-lhe a descrer na mensagem do Nabi alayhi salatu wassalam.
Sabe o que aconteceu? Quando o Nabi veio ter com ele, Ammar ibn Yasir não conseguia olhar para o Nabi. Disse: Ya Rasulallah, com que cara vou olhar para ti, uma vez que falei mal de ti? Aparentei a descrença na tua mensagem. Como é que eu vou olhar para ti? Então o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam disse: Ya Ammar, se eles te obrigaram outra vez, diga o que eles querem ouvir. Como é que está o teu coração? Se Ya Rasulallah, o meu coração está fresco com o imã. Diz que então, se eles te obrigarem, diga o que eles querem ouvir. E nesse contexto Allah revelou Quran, revelou versículo, disse: Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Só aquele que tiver sido coagido a descrer, enquanto o seu coração, enquanto o imã continuar a repousar dentro do seu coração, não importa o que ele for aparentar. Está aqui, Ammar ibn Yasir pronunciou a palavra de kufr, mas Allah não considerou kufr. Por quê? Aquilo que residia aqui. Então, da mesma maneira que alguém não pode ser obrigado a ser kafir, também não pode ser obrigado a ser mu'min, crente. Portanto, temos que conhecer estes perímetros todos. Agora, mais uma vez, quem é kafir no Islã? Estimados irmãos, nós dissemos que as pessoas, em relação à mensagem do Coran, a mensagem do Islã, podem ser divididas em 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo dos crentes, aqueles que receberam a mensagem e acreditaram nela, estes são crentes. O segundo grupo são aquelas pessoas que receberam a mensagem, mas descreram nela. Nesse sentido, são considerados kafir. E terceiro grupo, poderíamos considerar um grupo neutro, na medida em que não ouviu falar do Islã, ou a informação que lhe chegou sobre o Islã foi uma informação deturpada. Sobre estes, aqueles que nunca ouviram falar do Islã, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Al-Isra: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Nós não castigamos a ninguém, não castigamos a nenhum povo antes de termos enviado um mensageiro para esse povo. Allah está a dizer: enquanto ele não enviar um mensageiro para esse povo, enquanto o conhecimento sobre a religião não chegar a essa pessoa, então Allah de maneira alguma vai castigar essa pessoa, porque Allah não é injusto. É aqui onde eu dizia que depois vamos retomar aquela parte do versículo 256 que diz: قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ. Quando é que a verdade fica clara e quando é que a falsidade fica clara? Depende do nosso empenho, nós muçulmanos. Será que nós fizemos um da'wah de forma correta para convencer os outros? Qual é a imagem do Islã que nós apresentamos ao mundo nos dias de hoje? Mesmo aqui dentro de Moçambique, há regiões onde as pessoas não conhecem o Islã. E em outras regiões, a informação que lá chegou é uma informação incorreta, deturpada, não convincente. Estimados irmãos, isso funciona da mesma maneira que uma publicidade funciona. Nós, quando estamos a vender os nossos produtos, investimos na publicidade para atrair cada vez mais os clientes. Não é isso que a gente faz? Então, por que no Islã não fazemos a mesma coisa? A nossa publicidade ainda não atingiu os níveis de convencer. Essa é a nossa tarefa. Se nesta altura alguém perde-se do caminho, chega a não conhecer o Islã ou conhece o Islã de forma deturpada, nós vamos responder por isso. Afinal, o que é que nós estamos a fazer? O que é que nós estamos a fazer? Às vezes as nossas complicações alargam o fosso entre o Islã e aquelas pessoas que querem aderir ao Islã. É só olhar para a nossa situação. Às vezes nós contribuímos. Então, estimados irmãos, agora podem perceber o duá que os homens virtuosos nos tempos passados faziam. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru. Oh Allah, não faça de nós tentação para aqueles que descreram em ti. Como é que nós viramos tentação? Como é que nós viramos fitna? É que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: se este Islã fosse verdadeiro, aqueles seriam bem guiados, mas o comportamento deles denota que nem eles também estão sinceros e comprometidos com a sua religião. Logo eles abandonam o dini e Allah vai nos perguntar. Essa é a nossa tarefa. Então, só para terminarmos, estimados irmãos, qual é o tratamento que o Islã dispensa ao kafir? Será que no Islã
existe este dispositivo que obriga qualquer muçulmano a pegar na sua navalha e matar o kafir simplesmente por ser kafir? Não. Aqui nós dividimos o próprio kafir, as pessoas que recebem este adjetivo de kafir, também são divididas em dois grupos. O primeiro grupo é aquela pessoa que apresenta um kufr, uma idolatria, uma infidelidade passiva. O que é que isso quer dizer? A pessoa diz que, olha, bom, apesar das provas, e temos que ter em conta que o kafir a que nós nos referimos aqui é aquela pessoa que lhe chegou a mensagem. Nós temos que estar seguros que esta pessoa recebeu uma mensagem sobre o Islã, uma mensagem correta, convincente, não deturpada. Então, a pessoa recebeu a mensagem, tem todas as provas, mas mesmo assim abandonou, diz que não, eu prefiro seguir a minha falsidade. Esta pessoa torna-se kafir, mas ele diz que, olha, bem, eu não estou em condições de aceitar o Islã, não quero, mas também não vou combater o Islã. Estou aqui do meu lado, continuo a ter as mesmas relações com os muçulmanos, quer dizer, dele não esperamos perigo nenhum. Este tipo de kafir, não digo que o Islã ensina-nos a convivermos com ele, como também diz que todo o Estado Islâmico deve criar condições para protegê-lo. É por esta razão que o Islã conviveu com pessoas que não partilhavam a mesma doutrina com ele, séculos e séculos, porque acreditaram na justeza do Islã, acreditaram na justeza dos muçulmanos, acreditaram no comportamento dos muçulmanos. E eles sabiam que destes não nos virá nenhum perigo. Então conviveram assim. Este não tem problema. Agora, há um outro tipo de kafir. Diz que, olha, é assim. Eu não quero o Islã. Sei que é verdade. Mas eu não quero o Islã. Mas também não vou parar por aí. Também não vou permitir que o Islã chegue a outras pessoas. Estamos a ver aqui, estimados irmãos, além do kufr dele, além da infidelidade dele, acrescentou outra coisa, a agressão. É um kufr agressivo. É sobre este kafir que o Islã diz que, olha, defendam-se muçulmanos. E são estes tipos de kafirs que o Islã combateu na Arábia Saudita. O Nabi estava em Meca. Expulsaram o Nabi e os seus companheiros de Meca. Retiraram-se para Medina. Não sentaram, disseram que não, vamos persegui-los. Vamos acabar com os muçulmanos lá em Medina. Começaram já a infernizar a vida dos muçulmanos. Nestas condições, o que é que o Nabi poderia fazer? Defender-se. E foi exatamente isso que ele fez. Quando um kafir não se contenta com a sua incredulidade, ainda quer infernizar a vida daquele que escolheu o Islã, aí o Islã não fica de braços cruzados, não diz que, olha, se te bater nesta bochecha, vira-lhe a outra bochecha. Diz que não, se te bater nesta bochecha, bate-lhe a cabeça também. É preciso cortar as unhas. E é isso que qualquer Estado faz. Estimados irmãos, como podem ver, aqui não introduzi o assunto relacionado com apostasia, é um outro assunto. É um outro assunto, porque alguém pode colocar esta questão, mas então como é que se percebe a questão da apostasia, onde o Nabi alayhi salatu wassalam teria dito: Man baddala dinahu faqtulu, aquele que trocar a sua religião, apliquem a pena capital sobre essa pessoa. Em que circunstâncias? A pessoa diz que eu não quero ser muçulmano, o Islã diz que não, então acabem com a vida dele. Este é um outro assunto, vamos tratar numa outra ocasião. Hoje só estamos a falar do kafir puro, aquele que nunca foi muçulmano. Esta pessoa diz que eu não aceito o Islã. Nós não temos o direito. Portanto, no Islã não existe nenhum dispositivo que diz que o kafir deve ser morto simplesmente por ser kafir. Não existe. Se existe, a pessoa que traga a prova. Agora, levar versículos onde Allah diz para combater os idólatras, isso tem o seu próprio contexto. Estamos a falar do segundo tipo de kafir, cujo kufr é agressivo, nesse sentido. Portanto, não vamos levantar agora, darmos respostas sem conhecimento de causa, porque isso depois vai nos trazer problemas sérios. E depois aqueles que querem combater o Islã têm um hábito, quando querem, digamos, alguma informação em relação à pesca, vão buscar um pescador. Quando querem uma informação
sobre a carpintaria, vão buscar um carpinteiro. Mas quando se trata do Islã, vão buscar aquele a quem eles sabem que este não conhece nada sobre o Islã. Dizem, estão a ver? Esta é a opinião do Islã. Não é assim. Eles têm medo de encarar a verdade. O Islã não está contra a humanidade. O Islã veio para proteger a humanidade e simplesmente não aceita abusos. Só isso. Então o Islã sempre dá esta chance. Então não é verdade que qualquer kafir tem que ser morto, estimados irmãos. Nem toda pessoa que não aceita o Islã é kafir. A não ser que nós programemos chamar alguém de kafir quando sabemos que nunca levamos a mensagem correta para essa pessoa. Então nós é que temos que fazer esse da'wa mudando o nosso comportamento. Nós é que temos que mudar. Mudar o comportamento, ver. Muita gente abraçou o Islã no tempo do Nabi alayhi salatu wasalam porque viam o comportamento dos muçulmanos. Diziam, realmente, estes estão na verdade. Só para terminar, quero vos dar um exemplo. Khalid ibn al-Walid. Khalid foi um homem que, enquanto era idólatra, combateu muitos muçulmanos. Muitos muçulmanos perderam a vida através da espada de Khalid. Então, os muçulmanos tinham razões mais que suficientes para odiar Khalid. Fala-se também de Abu Sufyan. Este Khalid, quando veio abraçar o Islã, disse, Ya Rasulallah, desembainhou a espada. Diz que com esta espada, eu matei muitos muçulmanos. Já não quero mais. O Nabi alayhi salatu wassalam diz que, olha, fica com a sua espada. E naquele dia deu-lhe um título, atribuiu-lhe um título. Diz que tu és a espada de Allah, Saifullah. Este Khalid, quando abraçou o Islã, naquele mesmo local, os muçulmanos todos levantaram-se, cada um começou a abraçar, parabéns, parabéns, tiraram aqueles ressentimentos do passado. Este foi o exemplo que os companheiros de Nabi deram. Voltamos para nós. Nós não estamos a falar de kafir, entre nós muçulmanos. Um muçulmano comete uma falha, um erro. Nós vamos passar a vida toda, até Yawmul Qiyamah, nunca vamos nos esquecer daquilo que ele fez. Mesmo quando a pessoa teria se arrependido, nós não vamos esquecer essa falha. Sempre que olharmos para ele, é aquele, sabe, há 2 anos atrás ele fez isto. Você não esquece, não esquece. O que é que tu sabes sobre o Corão? O que é que tu sabes sobre o Islã? O LCD já não funciona. Já parou. Sim, eu por acaso lembrava-me disso há muito tempo quando ia à madraça, mas lembrava-me, só que já esqueci, o tempo já passou, sabe, a vida está a apertar, porque trata-se da verdade, o LCD já não funciona. Mas quando é algo que tem a ver com um muçulmano, para denigrir a sua imagem, wallahi, há de atingir 1000 anos sem se esquecer desse episódio. Diz que eu lembro-me, até parece que foi hoje. Está vendo? Então, estimados irmãos, temos que conhecer estas coisas. Mas numa outra ocasião nós ainda vamos falar da questão da apostasia no Islã. Até que ponto isto constitui verdade e em que contexto o Islã ou o Nabi alayhi salatu wassalam fala isto? Man baddala dinahu faqtuluhu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم سحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة